Você sabe que sempre são muitos começos, né, Grace? Muitas origens, muitos tempos primordiais. Mas eu vou pular essa parte do baobá africano, das raízes, lá na África, e vou começar aqui na escola de teatro, num resumo super resumido. Eu fazia escola de teatro e no início da escola eu não estava me sentindo muito contemplada. Eu achava que eu não sabia fazer aquela parada ali. A escola tinha um quê assim bastante eurocêntrico e eu estava numa pulsação, numa busca de um teatro primordial, uma coisa assim mais verdadeira. Eu estava numa busca assim de ser verdadeira. Eu ainda não conhecia a palavra organicidade, que virou uma palavra-chave para mim, para a minha trajetória, para o meu trabalho. E então eu me mandei. Fui para outros estados do Nordeste, nessa época lá, 1994. As culturas populares assim ainda não estavam nessa moda, nessa coisa que invadiu, ainda bem também, né? Tem várias questões sobre isso, mas ainda não era uma coisa que, mesmo eu na Bahia, não era uma coisa assim que a gente tinha tanto contato, né? Mas na Bahia eu já tinha contato com os candomblés, com os sambas de roda, com a capoeira, e para mim ali estava uma coisa muito viva. Né? Eu realmente eu conversava com aquilo, assim, meu coração transbordava. E eu acho que era essa vida, que eu acho que hoje a gente também vai falar muito de vida, de prazer, né? De pulsação da vida. Eu acho que ali eu vi uma chave. E então eu fui para Paraíba e trabalhar com Luiz Carlos Vasconcelos e eu vi o Palhaço Chuchu. Então foi a primeira vez assim que eu me liguei dessa linguagem da palhaçaria, que não era algo que estava presente na escola de teatro. Só que eu fiquei muito emocionada. Nunca tinha visto assim, acho que uma atuação tão verdadeira, humana, né? Eu falo muito de transbordamento de humanidade. E achei incrível, mas eu achei que não era para mim, que eu não poderia fazer aquilo, porque eu não era engraçada e porque eu era mulher. Eis que um tempo depois, eu já estava em Brasília, trabalhando com José Regino e o Celeiro das Antas, e nesse tempo em Brasília eu conheci o Lume Teatro e assisti o espetáculo Cravo, Lírio e Rosa, do Ricardo Pussetti com o Carlos Simeone. Então, naquele momento, eu entendi que todas, todos, todes, todiques têm um palhaço, um palhace, uma palhaça dentro de si. E aí eu voltei para a faculdade e juntei com João Lima, com Davi Lobo, e a gente produziu em Salvador o 8º e último retiro de palhaço e iniciação ao sentido cômico do corpo, tendo como mestres Carlos Simeone e Ricardo Pussetti. Então foram 10 dias, a gente lá isolados, e foi um grande divisor de águas na minha vida. Assim, eu acho que foi a primeira vez assim que soltaram meu cabelo. Eu tenho uma história que, assim, eu era criança na escola e uma vez deu aquele impulso, assim, eu soltei o cabelo e segundos depois veio uma professora e falou, não! E amarrou meu cabelo. E aquilo, assim, eu fui lembrar tempos depois, né? É algo, assim, um trauma. E aí corta para meu picadeiro. No meu picadeiro, não, antes do picadeiro, no retiro, onde eu me senti mais nua do que tudo, só de soltar o cabelo na frente de todo mundo. Então, acho que esse é um dos pontos bem marcantes, assim, da minha iniciação, entre outros. Então, eu acho que esse é o nascimento, assim, da Bafuda, né? Depois disso, a gente criou um grupo, Palhaços para Sempre, eu, Flávia Marco, João Lima, João Porto Dias, Demian Reis,
E aí o grupo durou 10 anos. A gente teve várias fases de grupo, e a primeira fase a gente dançava, treinava muito em sala, botava o nariz, brincava, improvisava, se relacionava entre a gente, criamos espetáculos nesse começo, mas sobretudo ia muito para a rua, para esse vaziozão assim de botar o nariz e o coração e se relacionar com os cachorros, com os postes, com os velhos, com as crianças, e para esse abismo do humano. Então, esse foi o nosso primeiro momento assim, de desenvolvimento.